O Senhor quer falar aos nossos corações a respeito de Marcos, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Antes de lermos, vamos fazer uma oração, amém? Pai Santo, querido amado, Senhor, nós louvamos e bendizemos ao Teu santo nome. Eu te agradeço, Senhor, por tudo o que o Senhor preparou nessa manhã para que estivéssemos aqui. Senhor, tantos empecilhos, irmãos tiveram problemas, crianças com problema de saúde, outros estiveram atarefados, outros pegaram engarrafamento para chegar aqui, né? Mas o Senhor nos permitiu estarmos aqui, mesmo em meio a tantas dificuldades, em meio ao nosso cansaço. O Senhor pretende falar conosco hoje, já tem falado desde os louvores, o tamanho do Teu poder, a Tua grandeza e a Tua graça. Obrigado, Senhor, fala conosco através da Sua palavra, que não seja eu, mas que seja o Teu Santo Espírito falando através do Teu humilde servo aqui. Em nome de Jesus, nós choramos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém? Marcos capítulo 4, versículo 1. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu um semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu sobre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. E vingou e cresceu, e um produziu 30, e outro 60, e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos, ouça para ouvir. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram acerca da parábola, e disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os outros que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Porque vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam, e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as outras parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estavam junto do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vindo logo Satanás, tira a palavra que foi semeada aos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre os pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer recebem. Mas quando tem raiz, mas não tem raiz em si mesmos, antes são temporários, depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, aos quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições das outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. E estes são os que foram semeados em boa terra. Todos os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um 30, outro 60 e outro 100. Amém? Até aqui, podeis assentar, irmãos. Amados, quando nós lemos esse texto, nós entendemos de diversas formas. Eu já ouvi várias pregações a respeito desse texto, algumas que contrariam o próprio texto, né? Dizendo que esse texto e só os apóstolos conseguiriam entender a parábola, porque só para eles era o reino de Deus. Né? Porque tem uma parte que diz que eles conseguem ouvir e as outras pessoas não conseguem, para que os seus pecados não sejam perdoados. O que o texto está dizendo é justamente o que nós vamos explicar aqui.
né? Essas que não conseguem compreender, que não conseguem receber a palavra, são justamente o que o texto está dizendo. As pessoas que foram pelos caminhos, dos pedregais, a palavra não entra, no meio das pedras, mais fácil, né? Aqueles que receberam no meio das pedras, entende? Dos espinhos. Então, esses são aqueles que recebem a palavra, mas não conseguem permanecer na fé, não ficam na fé, não entendem, não compreendem a importância do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos explicar isso no texto. Não é porque aqui o Senhor mostra que há destinados para a ira ou destinados para a salvação. Nada disso que o texto está dizendo. Outra coisa também é que pessoas se colocam no lugar do semeador e nós precisamos nos colocar assim, né? Nós somos aquele que temos a palavra, temos a semente, precisamos semear essa semente. Mas aqui nesse caso, o que a parábola está fazendo? Ela está mostrando Jesus Cristo. Naquela época, o único que que começou a pregar o Evangelho era o próprio Cristo. Nem os seus apóstolos ainda pregavam o Evangelho. Nem os seus apóstolos ainda haviam compreendido, a ponto de Jesus dizendo, se vocês não entendem nem essa parábola, como é que vocês vão entender as outras? Ou seja, eles ainda não entendiam a respeito do reino de Deus, então ainda não conseguiam pregar sobre isso. Então, o semeador aqui nessa parábola, nesse caso, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que entender que quando a semente cai na beira do caminho, a semente cai entre os espinhos e a semente cai nos pedregais, no meio das pedras, não significa que o semeador errou no lugar que ele ia semear. Pelo contrário, significa que a palavra precisa e deve ser pregada a todos. A palavra de Deus, a semente, ela deve ser pregada em qualquer lugar e a todos. Há pessoas que escolhem o lugar que a semente deve ser semeada ou não. O semeador não. O semeador vai semeando por onde quer que ele passa. Lembra que a palavra do Senhor diz? Nós devemos pregar em tempo e fora de tempo. É isso que é a semente. E a semente naquela época, e o Senhor já dizendo, então ele traz uma série de parábolas explicando o que seria o reino de Deus. Porque até então nem os seus discípulos sabiam que era o reino de Deus. Nem os seus discípulos ainda conseguiam compreender o que era o reino de Deus. Lembrando que, naquela época, os judeus esperavam um rei, um homem que governaria Israel, que governaria e faria de Israel uma grande nação. Como antes já havia sido. Né? E naquele período já não era mais como antigamente. Então, eles acreditavam nisso. E Jesus vem dizendo e trazendo e mostrando às pessoas que o reino de Deus é como uma semente brotada que... Tem aqui. É uma semente que é trazida, que é semeada dentro dos nossos corações. Isso é o reino de Deus. Quem busca o reino de Deus nessa vida terrena, é como a palavra diz, está em vão, está procurando algo em vão. O reino de Deus é algo dentro dos nossos corações. Com certeza, nós louvamos um louvor aqui, que a palavra diz que todo joelho se dobrará e tem que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Então esse reino um dia será revelado a todas as nações e todos terão que ver Jesus Cristo em toda a sua glória. Mas o reino de Deus, quando o Senhor estava pregando ali, nos ensinando, é mostrando que o reino de Deus não é algo futuro, é algo que já está presente no meio de nós. E as pessoas ainda não conseguiam compreender isso. E por isso o Senhor mostra que a semente era semeada. E Ele mostra até aos seus discípulos que muitas pessoas ouviam a palavra. Alguns até creram, né? Mas muitos não permaneceram na fé. E Ele explica os motivos. E nós vamos aprender com essa palavra a importância de nós estarmos atentos, não só apenas a ouvir a palavra, mas pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos com a palavra. A viver a respeito dessa palavra. E eu falava ontem com um cliente, que depois de conversar muito tempo, ele falou, você é cristão? Eu falei, sou. Ele, eu também. Ele, eu sou pastor. Eu falei, eu também. E a gente acabou o assunto de imóvel e começamos a conversar sobre o reino de Deus. E ele tem a mesma visão que nós, né? De não enriquecer, não de uma igreja rica, mas uma visão de
reino mesmo, de buscar, de alcançar almas. E foi maravilhoso aquilo eu dizendo, e ele falou sobre isso, sobre o reino de Deus. Ele diz, irmãos, tem crente que busca o reino de Deus de uma forma e não entendem que o reino de Deus é de forma diferente. E para mim foi mais uma confirmação a respeito da mensagem de hoje, né? Que eu precisava trazer essa mensagem hoje. O Senhor foi falando ontem o dia inteiro comigo a respeito disso. Mas amém. Tanto que eu não quis nem usar o meu esboço antigo para não atrapalhar, eu não ficar lá focado no que eu havia dito naquela época a respeito dessa mensagem. Mas vamos lá. A primeira mensagem, a primeira semente semeada, está no versículo 4, depois a explicação no versículo 5. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho e vieram as aves do céu e a comeram. É como se essa semente ainda não havia entrado dentro da terra, ela estava na superfície para as aves buscarem a semente. Né? No versículo 15, o Senhor explica o que acontece aqui. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada dos seus corações. O que acontece aqui? Essas pessoas ouvem a palavra do Senhor, mas antes de que essa palavra faça uma mudança na vida deles, logo vem o inimigo com as suas tentações. Rouba a palavra do seu coração e tira você do foco. Eu lembro de um pastor que disse que é como se você acabasse de receber a mensagem aqui, fosse ali fora e encontrasse com um amigo dizendo assim, a pessoa não convertida, dissesse assim, aí, eu estou indo para a balada agora, vamos, o cara foi. Esqueceu tudo que havia pregado aqui. Mas a verdade pode ser diversas coisas. A gente indo para casa pelo caminho, acabou de sair da igreja e recebeu uma palavra maravilhosa. Indo para casa no meio do caminho, começamos a discutir com o cônjuge, com os filhos, briga, falta de paz. Não deixa nem a palavra entrar no coração e o inimigo logo rouba, não faz nem você lembrar mais do que você acabou de aprender. Porque tem pessoas que acabam o culto, recebem a palavra maravilhosa e dizem, a partir de amanhã eu mudo a minha vida. A partir de amanhã eu começo a fazer algo diferente. Na verdade, quando a palavra entra no nosso coração, recebendo a palavra de Deus, nós já temos que pôr em prática no mesmo momento. Porque se nós deixarmos até amanhã, muita coisa pode acontecer, irmãos. Eu penso assim, se o malfeitor naquela cruz deixasse para mais tarde pedir perdão ao Senhor Jesus, pedir a reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador, talvez ele não seria salvo. Provavelmente não seria. Porque aquilo que aconteceu com Jesus, a verdade, era para durar mais tempo. Mas como ia entrar o sábado, né, e a preocupação, o medo daquelas pessoas de no sábado não podia cometer aqueles crimes, logo começaram a quebrar os joelhos dos malfeitores e chegaram até Jesus, transpassaram a lança a ele. Para quê? Para que as pessoas morressem mais rápido, para que não chegasse o dia de sábado. Ou seja, se aquele malfeitor esperasse mais um pouco, talvez ele não abraçaria a oportunidade que ele tinha. E às vezes acontece isso, o inimigo rouba de nossas mentes a mensagem, e nós esquecemos, e nós deixamos, não praticamos aquilo que deveríamos praticar. Nós apenas ouvimos a palavra, mas não a vivemos como deveríamos viver. E a palavra do Senhor diz que a palavra é como lâmpada para os nossos pés. É como se eu saísse do meio da escuridão e agora, para ser guiado onde quer que eu ande, eu preciso que a lâmpada do Senhor guie a minha vida. Ou seja, é uma comunhão. Eu preciso viver em comunhão com a palavra do Senhor. E muitas pessoas ainda não conseguiram essa comunhão. E todas as vezes o inimigo rouba de nós a palavra e nós não conseguimos pô-la em prática. Mas isso, nós vamos ver aqui, pelo menos no texto, é a única coisa, é a primeira coisa que o inimigo, na verdade, a primeira coisa que o inimigo tenta fazer para nos atrapalhar. É roubar a palavra dos nossos corações. É fazer com que a palavra nem entre nessa terra, mesmo que ela tenha ficado pela beira do caminho. Que a palavra nem entre no nosso coração. Tem pessoas que, ouvindo a palavra, a mensagem, já ficam dizendo assim, essa mensagem não é para mim. Essa mensagem não é para mim. Fulano tinha que estar aqui. Tal irmão tinha que estar aqui.
se você está aqui assim como eu, essa palavra é para nós, irmãos. Nós precisamos aprender com a palavra do Senhor, entender que quando nós estamos sujeitos à vontade do Senhor, Ele nos alerta, Ele nos adverte, nos ensina. Nós precisamos conseguir permanecer na fé, não apenas ouvir a palavra, mas pô-la em prática, em nome de Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos é a semente que caiu no meio das pedras. Né? Versículo 5 diz assim: e outra caiu sobre as pedras, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Versículo 16 e 17. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre as pedras, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes, são temporários, depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Isso me fez lembrar até uma mensagem do pastor Alan a respeito desse texto, que ele fala que ele fica preocupado quando alguém recebe uma palavra com alegria. Porque quando nós compreendemos, irmãos, a importância do reino de Deus, quando nós compreendemos o quanto nós desagradamos a Deus e pecamos contra Deus, aquilo deve nos fazer chorar de tristeza. Chorar de tristeza em lembrarmos e sabermos que é por causa dos nossos pecados que Jesus Cristo foi morto naquela cruz. Não foi por causa dos nossos pecados, é por causa dos nossos pecados. Porque até hoje nós continuamos nas mesmas práticas muitas das vezes. Se nós conseguíssemos nos salvar, se nós não tivéssemos ido tão contrário a Deus, não era necessário que o próprio Filho de Deus viesse ao mundo. Então, aqueles que recebem a palavra com alegria, é comparado àqueles que recebem a palavra no meio das pedras e não criam raiz. Porque quando você recebe a palavra genuína, e eu creio que todos nós aconteceu isso, quando nós nos convertemos a Cristo, a palavra nos fez chorar, ou não? Nós compreendemos o quanto nós entristecemos a Deus, o quanto os nossos pecados eram sujos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós conseguimos ver o quanto somos sujos diante dele. E é isso que o Evangelho, o reino de Deus nos mostra. Era isso que Jesus estava dizendo para os discípulos e para os judeus daquela época. Porque Jesus via com a mensagem, qual era a mensagem? A mensagem: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede na boa notícia. O Filho de Deus veio para tirar o pecado do mundo. Só que aqueles homens achavam que eram autossuficientes. Quando nós recebemos a palavra do Senhor, ela tem que produzir em nós arrependimento. Ela tem que fazer-nos entender que nós erramos contra Deus. Que nós pecamos e fomos destituídos da sua glória. E precisamos do Senhor todos os dias. Precisamos da reconciliação com Deus, do perdão dos nossos pecados, nós necessitamos disso. Aqueles que não criam raízes não conseguem compreender isso. E nós não estamos falando aqui de quem ouviu um falso evangelho, porque a palavra diz da mesma semente, o mesmo semeador. Então foram aqueles que receberam a palavra, o evangelho genuíno, mas não entenderam com a forma como deveriam entender. A gente lembra dos apóstolos, a humildade de quando eles se converteram, de entender que eram tão pecadores que não mereciam nem a presença do Senhor Jesus com eles. O quanto eles se humilhavam diante de Deus para entender, diante de Jesus, entendendo o quanto eles eram pequenos diante de Deus. E o problema é quando nós não compreendemos isso, é que quando chega a tribulação, quando chega os momentos difíceis, nós achamos que não merecemos passar por essas coisas.
E dizemos, Deus, eu não mereço passar por isso. Eu não mereço essa luta, eu não mereço essa tribulação. Na verdade, nós merecíamos algo pior, mas a graça de Deus é sobre nós. A misericórdia de Deus é sobre nós. Amados, por isso que eu estou me lembrando da mensagem que eu preparei sobre Elias. Elias acaba de mostrar para aquele povo que havia Deus em Israel, que Deus era soberano, maior do que qualquer outro Deus que aqueles homens adoravam. Mas o que acontece quando Elias mostra tudo isso? Tentam matá-lo. Ele tem que fugir. Não é assim que acontece às vezes? Deus se mostra grande em nossas vidas todos os dias. Todos os dias. Mas às vezes nós não achamos que não merecemos. Às vezes passar por momentos difíceis. O próprio Elias foi se esconder numa caverna. Mas Deus cuidou dele, Deus tratou dele. Eu acho maravilhosa essa mensagem. Alguns usam a mensagem de Elias para dizer que é normal ter depressão, ficar mal, ficar ruim. E aquela mensagem não fala sobre isso. Aquela mensagem fala, o dia que você estiver mal, Deus vai cuidar de você. É isso. Não é que é normal você ficar mal. Não é normal você ficar deprimido. É o dia que você tiver o dia da angústia. Deus vai tratar de você. Deus vai cuidar de você. Porque assim como a palavra do Senhor entra nos nossos corações, nós precisamos que ela crie raízes para nós entendermos o tamanho do nosso Deus. Que não nos dá um fardo maior do que nós possamos suportar. Você está passando por uma luta, uma dificuldade, entenda que isso aí é muito pequeno do que você poderia suportar. Porque Deus não te dá um fardo maior do que você pode suportar. Agora, aqueles que não compreendem isso acabam se desviando do caminho. Recebem a palavra até cria uma raiz, mas é uma raiz muito rasa. Não permanecem na palavra porque, amados, tem um exemplo, que todos nós conhecemos, acredito isso, da palmeira, que ela balança para lá e para cá com o vento, mas ela não quebra, porque a sua raiz é profunda. Se nós tivermos raízes profundas no Senhor, essa palavra, quando vier as tribulações, as dificuldades, nós não iremos desfalecer na fé, desistir. Quantas pessoas ficaram pelo caminho porque não aguentaram? Porque, amados, quando nós nos convertemos a Cristo, a dificuldade vem. Não é mais fácil, não. As pessoas falam que é mais fácil. É mentira. Mas a mensagem do Evangelho que foi pregada a você não foi uma mentirosa. Não disse que seria fácil. Eu, como pastor, eu não posso falar da vida de todo mundo aqui. Mas eu posso dizer para você que às vezes diz assim, poxa, eu estou passando por uma coisa que ninguém vai me entender. Todos nós estamos. É porque dificilmente algum irmão vem aqui à frente e diz, irmão, eu estou passando por um momento difícil, eu estou passando por um problema difícil no meu casamento, no meu relacionamento, eu tive depressão, qualquer outra coisa. Ninguém chega aqui e diz. E a gente não quer que ninguém se envergonhe, que ninguém fique triste dessa forma. Mas chegam para o pastor e falam. E aí o pastor diz assim, então não é só eu que estou passando. Não é só eu que brigo com a minha esposa e fico triste às vezes. Não sou só eu que tenho problemas financeiros, que tenho problemas na minha família, que tem doente na minha família, ou que fico doente. Não é só eu que estou passando. Nós conseguimos entender as lutas, quando nós sofremos afronta, quando somos perseguidos por amor à palavra. Porque esses são das pedras, Aqueles que se escandalizam quando recebem perseguição por causa do Evangelho. Quando são chamados de chatos, religiosos. Quando não toleram pecados, não são amantes do pecado. Não flertam com uma vida indecente. O problema, irmãos, de ser legal com todo mundo,
é que quando você é legal com todo mundo, com certeza você está pecando contra Deus. Quando você é alguém que agrada a todo mundo, tenha certeza, você está pecando contra Deus. Porque não dá para agradar a dois senhores. Você precisa ser firme com a mensagem do Evangelho. Aqueles que não compreenderam, não criaram raízes, quando vem a perseguição por causa do Evangelho, eles logo se afastam. Eles não aguentam. Vamos para o próximo. Aqueles que recebem a palavra no meio dos espinhos. Versículo 7. E outro caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. Versículo 18, 19. Os que recebem entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entram, sufocam a palavra e fica infrutífera. Amados, se nós não caímos, foi difícil. Alguns receberam a palavra, mas o espinho cresceu junto com a semente. E sufocaram e não permitiram que os frutos, que dessem frutos. Quantos de nós, muitas das vezes, olhamos para a nossa vida, a nossa caminhada e não estamos dando fruto? Porque a palavra diz. Amados, deixa eu abrir um parênteses aqui. Não é pecado algum você sonhar com a sua casa própria, um carro, um emprego melhor. Não é. Quem disser que isso é pecado é um mentiroso. Porque a palavra não fala que isso é pecado. É pecado quando você prioriza isso nas suas vidas. Quando a prioridade são as coisas do seu trabalho. Quando a prioridade é a sua faculdade. A prioridade é a sua construção nova. A prioridade é a sua família do que o reino de Deus. Não podemos confundir. O reino de Deus em primeiro lugar. E segundo lugar, minha família. Não é segundo lugar a igreja. Segundo lugar, minha família. Depois, a igreja, o meu chamado como pastor. E depois, o outro chamado. E vai assim. Meu emprego, meu trabalho. São prioridades. Mas Deus em primeiro lugar. E muitas são as pessoas que deixam de congregar por causa de trabalho. Eu era assim. Eu não ia ao culto de quarta-feira porque eu chegava tarde no meu trabalho. Porque eu fazia hora extra. Não era porque era o horário do meu trabalho. Eu fazia hora extra para ganhar mais. Domingo era escalado para trabalhar. Podia dizer não, mas eu ganhava hora extra. Então, eu trabalhava domingo. Dizia, é por causa do meu trabalho. Mas eu estava colocando o meu trabalho à frente do reino de Deus. Eu estava colocando a minha vida pessoal à frente do reino de Deus. O meu sonho de ter um carro melhor, por isso que eu trabalhava mais, por isso que eu ganhava mais hora extra para ter um carro. O meu sonho de ter uma casa própria. Então eu colocava aquelas coisas como prioridade e o reino de Deus ficava em último plano. É claro que tem irmãos que vão precisar trabalhar no horário do culto. Por quê? Porque eles precisam se sustentar. Vai ter isso. Mas se você puder escolher, escolha vir ao culto. Se você puder, tiver a opção de escolher, dê prioridade às coisas de Deus, do reino de Deus. Não é vir à igreja, é cultuar, é congregar, estar junto com seus irmãos. É participar do momento da ceia, por exemplo. É triste saber que tem irmãos que poderiam estar aqui e não estão. É triste. Eu oro, eu peço, Senhor, me ajuda. Porque eu também era assim. Eu também dava prioridade ao meu trabalho. E não podemos fazer isso. Agradar. Quando eu recebia visita em casa, não ia ao culto. Por causa da visita. Agora a visita que eu recebo, ou você vai comigo, ou você fica aí. Porque eu amo estar com os meus irmãos. Nós precisamos da prioridade.
Prioridade o reino de Deus. Pessoas que conseguem juntar dinheiro. Eu sou uma que não posso me enquadrar nesse. Conseguem juntar dinheiro. E se tiver alguém necessitado do seu lado e você não ajudar, você é um desse que não produz fruto. Porque você está pensando só em si. Está pensando só na sua vida. Não consegue pensar no próximo. Entendem? Como a gravidade, aqui ele não está falando de pessoas que receberam um falso evangelho ou pessoas que não estavam no corpo. Está falando de pessoas que receberam a palavra. Mas as coisas, os cuidados desse mundo cresceram junto com essa palavra e não permitiram que essas pessoas produzissem frutos. Não está falando do diabo. Não está falando do inimigo que fez de tudo para você não conseguir receber a palavra, para que você não consiga frutificar. Está dizendo que o seu amor ao mundo é maior do que o seu amor a Deus. Os cuidados desse mundo fizeram com que você tivesse mais amor às coisas desse mundo do que às coisas de Deus. E nós precisamos, amados, entender que uma árvore que não dá fruto, a palavra diz que ela deve ser cortada e lançada no fogo. Não está dizendo de uma coisa que nem deu árvore, porque a primeira semente, o inimigo vai lá e rouba. A segunda não cria raiz, então ela nem chega a crescer. Essa terceira cresce, mas ela não dá fruto. Lembra que eu falei no começo da mensagem? O reino de Deus é pregado a todos. Mas de 4 aqui, só um está dando fruto. Podemos dizer, de 4 povos, de 4 tipos de pessoas diferentes. Só uma está dando fruto para o reino de Deus. Só uma não será cortada e lançada no fogo. Só uma estará com Cristo na eternidade. Aquilo que a palavra diz, que o caminho é estreito, a porta é apertada e o caminho é estreito. Ou vice-versa. É isso. Não é fácil, não. Não é fácil caminhar com Cristo. Se fosse fácil demais, qualquer um faria por conta própria. Não precisaria de Jesus. Mas não é. Agora vamos para a 4ª semente. Aqui cai em boa terra. Versículo 8. Perdão. Versículo 20 já. Esses são os que foram semeados em boa terra. Todos os que ouvem a palavra e a recebem, dão frutos. 30, outros 60 e outros 100. Glória a Deus por isso. Eu quero abrir mais um parêntese aqui para explicar o último ponto dessa mensagem. Para você entender como Deus é maravilhoso, misericordioso. Ele fala que essa mesma semente que caiu em terra boa, ela é comparada àqueles que recebem a palavra, compreendem a palavra do Senhor, ouvem e recebem no seu coração, ou seja, vivem essa palavra. Essa semente, ela cresce, dá uma árvore, dá frutos. Só que ele diz que uns dão 30, outros 60 e outros 100. O que essa palavra está dizendo? Você não é igual a mim. Não tente se comparar comigo. Ou a gente tentar se comparar com outro pastor bem conhecido. Eu disse para a gente se comparar bem baixinho, mas tem pastores muito grandes aí, que às vezes eu olho e digo, Senhor, por que o Senhor não me usa desse jeito? Porque eu queria tanto ser assim. Mas às vezes, irmãos, Deus quer te usar na sua simplicidade. No seu bairro, no lugar onde você mora, do seu jeito. Lembra que Deus escolhe cada discípulo tinha uma função. Nenhum deles era igual, irmãos. Cada um tinha um tipo de trabalho. Um era mais explosivo, o outro falava demais, mas era meio amoroso. Aí vem Paulo,
que era um cara que estava pronto para ir para qualquer lugar. Cada um tinha a sua função no reino de Deus. Cada um tem a sua função. O que importa é que nós venhamos produzir frutos. Nem todo mundo vai dar o mesmo fruto, né? Um vai ser uma maçã, outro vai ser uma uva. O fundamento é o mesmo, a palavra, o reino. Uns vão ter um propósito e outros não. Ontem, por exemplo, esse pastor que eu conversei, ele disse que o sonho dele, ele está quase realizando, é ir para o interior do estado, ele está vendendo tudo que ele tem aqui. Para o interior do estado, plantar, fazer um centro de ajuda psicológica, fazer as pessoas trabalharem, comerem lá naquele lugar. Eu falei, maravilhoso, meu irmão. Glória a Deus por isso. Aí eu falei, mas você sabe que nem todo mundo tem esse chamado, irmão. Se todo mundo for para o campo, quem vai pregar na cidade? Aí o campo vai virar cidade, né? Cada um tem a sua função, o seu propósito no reino de Deus. Eu não ouso dizer que eu sou cantor, não tenho nada com isso. Cantar aqui às vezes só para ajudar. Olha que bênção foi o louvor hoje. Pena que a irmã foge pra caramba de mim. Mas a irmã ministra. Eu peço muito aos irmãos isso, meu Deus, ministra no meio dos louvores. A irmã fez, eu nunca pedi isso para a irmã. Falar uma palavra, explicar à igreja o que a igreja está louvando, por exemplo. Glória a Deus por isso, cada um tem o seu chamado. Amados, Deus me permitiu pregar a palavra para vocês e lá fora. Deus me chamou no meio do meu trabalho para reconciliar, ajudar. Mas cada um de nós tem um propósito. Às vezes o Senhor é intercessão. E você ama interceder por todos nós. Glória a Deus por isso. Continue intercedendo. Ah, mas o meu trabalho não é reconhecido na igreja ou no corpo. Não se preocupe com isso. Ele é reconhecido por Deus. Não busque reconhecimento humano. Eu procuro evitar reconhecer as coisas que os irmãos fazem. Às vezes a gente elogia, mas às vezes meu medo é dizer assim, o irmão fala assim, mas o pastor não elogiou o que eu fiz da outra vez. Me perdoe se aconteceu isso, mas não busque o reconhecimento humano. Eu amo todos vocês, tudo que vocês prestam a fazer para o reino de Deus, na igreja, aqui, no corpo, onde for. Mas o reconhecimento é de Deus e nenhum de nós vamos fazer da mesma forma. Tem pastores pregando para a multidão, glória a Deus por isso, mas tem pessoas que não conseguem ir lá nessa multidão. Então tem pastor pregando lá no interior, tem irmão, tem missionários. Cada um de nós temos uma missão. E às vezes não vamos dar a mesma quantidade de frutos que o outro. Nós vamos dar frutos. Aquele malfeitor na cruz não teve tempo para dar muitos frutos. Pelo menos o que nós pensamos, né? Mas através daquela mensagem ali, muita pessoa pode se colocar no lugar daquele homem e ser um fruto através da vida dele. Mas, como o próprio João, se eu não me engano, é João que diz, né? Que se todos os feitos de Jesus fossem escritos, não haveriam papéis para escrever tudo o que havia sido dito, feito. Então, amados, tem muitas pessoas que fizeram ou não, a palavra diz que no dia de Pentecostes aproximadamente 120 pessoas, mas não tem essas 120 pessoas escritas na Bíblia. Mas com certeza essas pessoas fizeram algo para a obra de Deus, para o reino de Deus. Tiveram um propósito. Então, o produzir frutos é na sua função. Deus quer que você faça, não igual ao Wellington, não do seu jeito, do jeito dele, mas com aquela qualidade que só você tem, que Ele colocou em você. Porque Deus nos ama da forma com que nós somos. Nós éramos tão pecadores e mesmo assim nos amou. E Ele transforma as nossas vidas para ficarmos longe do pecado. Mas as qualidades que Ele colocou em nossas vidas, essas qualidades Ele nos usa para o reino dEle. As qualidades que Ele colocou em nossas vidas, Ele usa essas qualidades para o reino de Deus. Porque era para isso que elas deveriam ser usadas. Lembra que eu trouxe uma mensagem sobre Caim e Abel? Não era porque a oferta de Caim era do campo, mas porque ele não deu as suas primícias. Porque um era pastor de ovelhas e o outro não. E Deus vai julgar alguém por isso? Não.
mas é o que você faz diante dele. Não é a quantidade de frutos, são os frutos. É isso que você vai prestar conta com Deus. É disso que nós precisamos. Que nós não sejamos como aquele que a mensagem foi roubada e nós nem mudamos de vida. Nós permanecemos a mesma vida. Que nós também não sejamos como aqueles que foram no meio das pedras, que não deu nem para criar raiz, porque não tinha terra. O coração era duro, amargurado, não quis permanecer na palavra. Que receberam com alegria achando que eram maiorais. Que Jesus que precisa da gente, não a gente que precisa dele. Tem gente que acha isso, não é? E que também não seja como os espinhos, que pode estar até aqui, pode até ser uma árvore, mas que não dá fruto nenhum. Que sejamos árvores frutíferas. Que a mensagem nos nossos corações todos os dias produzam arrependimento. Amém? Glória a Deus por isso.